Vamos falar da morte do Matthew Perry, gente. A despedida do Chandler, do Friends, que era o texto mais lido hoje na Folha de São Paulo, na Folha não democrata, né? E a gente vai acompanhar todas as principais informações aqui para vocês ficarem por dentro de tudo, gente. Estava sendo mais lido lá na Ilustrada da Folha. Uma análise bem interessante que a gente acompanha aqui da Folha de São Paulo. Análise: Matthew Perry deu vida ao mais humano dos Friends e desfez tabus. Ator que morreu aos 54 anos nos legou a ironia de Chandler Bing e sobriedade ao falar da dependência química que o consumiu. Texto aqui da Luciana Coelho, vamos acompanhar aqui. Há dois papéis definidores de Matthew Perry, o ator americano-canadense cuja morte aos 54 anos neste sábado, afogado na própria banheira, pegou fãs, jornalistas e colegas de surpresa. Um é Chandler Bing, o personagem sarcástico de profissão indefinível que compunha o sexteto da série Friends. O outro é comediante e escritor afiado que se tratava, a olhos vistos, de grave dependência química. É bobagem discernir qual dos dois teve mais relevância na cultura pop. Chandler catapultou Matthew ao sucesso e ao escrutínio intenso que ele traz, um dos estopins citados pelo ator em seu consumo de substâncias variáveis aos 24 anos. Matthew, em provação perpétua, emprestou a Chandler a melancolia e a ironia que fizeram do personagem o mais humano de uma série que de realista tinha pouco. O Friends era um negócio surreal, né? Um negócio meio doido. Aliás, uma série que guiou assim a minha adolescência. Eu não sei se guiou a adolescência de vocês. Acho que ela foi a pioneira de todas essas séries que a gente vê hoje em dia nos streamings e até muita coisa bacana que a gente acompanha em toda a cultura pop. É importante politicamente, inclusive, a gente falar de Friends, viu, gente? A gente fala um pouco de saúde mental, a gente falar, então, de quantas pessoas também precisam se preservar, olhar um pouco para dentro também, para não ter, infelizmente, o destino trágico que o Matthew, infelizmente, encarou no fim da vida dele. Eu falo isso com muito pesar, gente, é muito complicado. Friends foi um fenômeno cultural do seu tempo, na virada dos anos 1990 para os anos 2000. Pelo menos me atingiu aí, eu assisti bastante. Muitas pessoas que eu gosto assistem e a gente acompanhou mesmo de perto esse fenômeno que foi muito dublado pelas TVs abertas também no Brasil, apesar de ser um programa também da TV a cabo. Apesar de seus muitos defeitos aos olhos da plateia mais sensível de hoje, a falta de representatividade é mais óbvio dele. Eram 4 brancos ali, 6 brancos na verdade, representando ali. E compartilha com Seinfeld, outra série memorável que funciona quase como o seu eu-retrato em negativo, a grande sacada de trocar as relações familiares que até então davam tom das sitcoms pelos laços de amizade entre jovens adultos. É a grande família americana, exatamente. Boa definição, viu, meu querido José Wilson? Era bem isso. Tinha o Augustinho Carrara, tinha os caras lá para a gente acompanhar. E também foi a consolidação das sitcoms americanas, né, gente? A Seinfeld foi uma outra grande influência. Isso ressoou com um especial impacto nos Estados Unidos, onde é mais natural, antes da crise econômica da virada dos anos 2010, era os filhos logo deixassem a casa dos pais e se mudassem de cidade em busca de formação profissional e amadurecimento. A série sucessora do Friends, óbvia, foi How I Met Your Mother, né, gente? Não sei se vocês assistiram, mas ela foi bem interessante. Era essa fase da vida que Friends retratava, com seus tropeços, seus desgostos profissionais e suas memórias envergonhadas. A ninguém ali faltasse dinheiro, que não houvesse personagens relevantes de origem de etnia distinta, que orientação sexual de sobrepeso servissem de motivos para piadas, eram questões que apartavam parte significativa dos espectadores, mas não falavam tão alto quanto a sua vitrine aspiracional para toda uma geração que acabava por virar adulta ou estava prestes a chegar lá. Eu acho que Friends, de uma certa forma, sinalizou o quanto a minha geração não deu certo, né, gente? Eu sou feliz, eu vivo separado dos meus pais, mas muitos amigos meus ficaram desempregados, voltaram para a casa dos pais, viveram, alguns caíram na alucinação coletiva de ir para a extrema-direita, e eu acho que Friends representou talvez uma geração antes da minha e a minha também, que teve dilemas profissionais muito grandes. Muita gente enfrenta burnout, e eu acho que a morte do Chandler, do Matthew Perry, eu acho que pega todo mundo em cheio por causa disso. Eu vi muita gente triste no meu Twitter, tanto quanto a gente está acompanhando esse massacre em Gaza e várias outras informações. Chandler, com sua franqueza cortante, sua ironia irrefreável e sua vida profissional e amorosa ainda mais desastrada que
que as dos demais, desculpem, era um elemento que desequilibrava a trupe mais certinha. Quase um grilo falante a lembrar que a vida é mais difícil do que o que se mostra na TV. Ele é diferente do Joel, diferente dos outros personagens, né? Os anos passaram, parte dos fãs virou detratora da série, virou mesmo, principalmente a galera mais identitária. E continua a ser reconfortante a lembrança que ela traz de uma época com menos crises, antes do 11 de setembro, por exemplo, e do terrorismo internacional tomarem os noticiários, antes das crises globais produzirem repercussões sísmicas, antes da pandemia, quando a AIDS já não mais assustava, a Nova York que moldurava a história estava no seu auge, e o mundo vivia uma rara bonança que no Brasil coincidiu com o fim da inflação, a estabilidade e a abertura econômica. Era a época do Fernando Henrique Cardoso, que teve muita privatização também, né, Folha? Isso aí vocês não falam muito, mas é bem complicado. Kelly, muito importante seu comentário. É difícil crer que um povo que sofreu os horrores do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial se cala diante dessa calamidade, esse genocídio. Verdade, minha querida. Vamos seguindo aí para todo mundo ficar por dentro de tudo. Matthew Perry aparecia mais gordo ou mais magro conforme a temporada, às vezes com o rosto cansado ou inchado, e suas internações se tornaram recorrentes. Ele consumiu muita droga durante a série. As minúcias por trás das cenas, gravadas às custas de esforços da produção para deixar o ator em condições para atuar, viriam à tona mais tarde e se tornariam o estofo de uma biografia transparente lançada há um ano. Sua condição, contudo, nunca foi ocultada. Estamos com 100 likes, gente. Vamos pingar R$1 de superchat, R$2 vocês fazem perguntas e participam desse flow aí da gente, na nossa conversa aqui. Ele estrelou filmes e outras séries com moderado ou quase nenhum sucesso, e sua presença no noticiário passou a ser mais frequente pelos problemas de saúde, dos quais ele fez questão de tratar abertamente e, em que pese a ironia aqui, com muita sobriedade. Olha ele aí. Sua doença não foi um drama esmagador, nem um detalhe a ser maquiado. Eu acho que a condição dele casou muito com, por exemplo, o Jim Carrey, que também expôs a questão da condição mental dele, e é um problema que muitos astros estão enfrentando bastante, gente. José Wilson mandou aqui aquele negócio, assistir Friends, mas como a grande família só vim entender muitos dos temas assistindo anos depois, por isso a minha comparação. Verdade, meu querido. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. Também era o auge das sitcoms americanas, né? O pessoal tinha orgulho de falar que assistia série estadunidense, né? Para uma geração... sua doença não foi um drama esmagador sem sensacionalismo nem condescendência. Para uma geração que se tornou adulta a seu lado e que viu brotar e crescer a epidemia da dependência de opioides, não se trata de feito menor. Sua contribuição, entre recaídas e uma disposição cativante de relatar o problema, ajudou e continua a ajudar a desmantelar preconceitos. Não está claro o quanto dessa condição contribuiu para a sua morte prematura. O modo como ele a tratou de certo é um legado persistente. E é isso aí. Ótimo texto da Luciana falando sobre como o Matthew Perry ajudou a quebrar tabus. Vamos continuar falando sobre esse ator importante, gente, que é um dos assuntos mais comentados nesse final de semana. E vamos falar um pouquinho também da repercussão com os criadores do Friends, por exemplo, e o premier do Canadá, que é um neoliberal safado, né? Mas a gente tem que tratar também da repercussão política dessa morte que a gente acompanha aqui. Criadores de Friends, está lá no G1, gente. Lamentam a morte de Matthew Perry, um coração generoso e altruísta. Eu não vi manifestação nem da Jennifer Aniston, nem dos outros atores ainda, mas eu vou aguardar aí. Martha Kaufman e David Crane e o produtor executivo da série, Kevin Bright, divulgaram homenagem. Ator morreu aos 54 anos. Vamos acompanhar aqui. Os criadores de Friends, Martha Kaufman e David Crane, e o produtor executivo da série, Kevin Bright, divulgaram neste domingo uma homenagem ao ator Matthew Perry, que faleceu aos 54 anos. Vão curtindo e vou compartilhando, para todo mundo ficar muito bem informado, gente. Já temos mais de 200 visitas, precisamos das contribuições de vocês. Estamos chocados e profundamente tristes com o falecimento do nosso querido amigo Matthew. Ainda que pareça impossível, tudo que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte das nossas vidas, escreveu o trio em um comunicado, de acordo com o site Deadline.
Conhecido e celebrado por sua atuação como Chandler na série de comédia, ele foi encontrado morto neste sábado em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele era um talento brilhante. É um clichê dizer que o ator fazia algo seu, mas no caso de Matthew, não há palavras mais verdadeiras. Desde o dia em que o ouvimos encarnar o papel de Chandler Bing, pela primeira vez não havia mais ninguém para nós afirmarmos. Sempre valorizamos a alegria, a luz, a inteligência ofuscante que ele trouxe para cada momento, não apenas para o seu trabalho, mas também para a sua vida. Ele sempre foi a pessoa mais engraçada da sala, mais do que isso, ele foi a mais doce, com um coração generoso e altruísta. Enviamos todo o nosso amor à família e amigos, este é verdadeiramente aquele onde nossos corações estão partidos. Encerraram em referência aos títulos dos episódios da série. Então teve essa manifestação aí dos autores do Friends. Vamos lá, gente. Nunca vou esquecer as brincadeiras com Matthew Perry, disse o premier do Canadá, colega de escola do ator. Os dois estudaram juntos. Corpo do ator de Friends de 54 anos foi encontrado no sábado, dia 28. A causa da morte não foi divulgada. O Justin Trudeau se manifestou sobre esse caso. Vamos ver juntos. Colega de escola de Matthew Perry, o premier do Canadá, Justin Trudeau, lamentou a morte do ator que morreu aos 54 anos. A morte de Matthew Perry é chocante e triste. Nunca esquecerei as brincadeiras que costumávamos jogar no pátio da escola e sei que as pessoas ao redor do mundo nunca esquecerão a alegria que ele lhes proporcionou. Obrigado por todas as risadas, Matthew. Você foi amado e a sua falta será sentida. Perry e Trudeau estudaram juntos quando o ator tinha por volta dos 10 anos e Trudeau 7. A mãe do ator foi secretário de imprensa do pai do atual premier, que à época ocupava o cargo. Durante uma entrevista em 2017, Matthew disse que ele e um colega bateram em Trudeau por conta da inveja do hoje premier. Eu acho que ele estava brilhando num esporte, então a gente bateu nele, disse o ator, e brincando. Acho que isso teve um papel do fato dele se tornar premier. Acho que ele disse, vou superar isso e me tornar primeiro-ministro. À época, Trudeau comentou, também em tom de brincadeira, estive pensando um pouco sobre isso. Quer saber? Quem não quis dar um soco em Chandler? Que tal uma revanche? Corpo encontrado numa banheira, de acordo com o TMZ, um dos primeiros sites a noticiar a morte. O corpo de Perry foi encontrado numa banheira de hidromassagens, não havia drogas nem indícios de crime. A equipe de socorristas considera a possibilidade de afogamento. A investigação sobre o caso está em andamento. Se você tem qualquer problema de saúde mental, duas recomendações para vocês, gente. Utilizem os protocolos aí para vocês cuidarem e façam terapia. Isso é muito importante a gente fazer essa questão de serviço público. Eu não quero que ninguém saia triste dessa live por conta dessa vida, nem das outras lives mais recentes que eu fiz. O noticiário tá pesado, tá complicado, mas a gente precisa ter responsabilidade com as notícias que a gente está trazendo para vocês. E muita gente está assistindo essa live, então é muito importante que vocês cuidem da saúde mental de vocês para a gente fazer bem o nosso trabalho.